Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, Os Detetives Selvagens, do escritor chileno Roberto Bolanho. E então, vamos lá? Bem, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A minha ideia inicial é fazer 2 vídeos, tá? Então, muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, está vendo a primeira parte, que é justamente fazer um apanhado geral sobre do que se trata Os Detetives Selvagens, né, do Roberto Bolanho. Digamos que trabalhar assim um pouco da sinopse, o enredo e o tema geral, né? Este primeiro vídeo vai ser voltado então para quem ainda não leu a obra do Roberto Bolanho, para quem tem uma certa curiosidade, tem interesse. Então vai ser um vídeo voltado para quem ainda não leu, sem spoilers, e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Fazer um videozinho aí de 20 minutos no máximo. E depois vou fazer um vídeo, então, uma segunda parte, para quem tiver interesse. Então, provavelmente esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Vou deixar linkado aqui, né, a segunda parte, para quem tiver interesse. Vou fazer uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou discutir mais afinco a respeito do livro, entrando mais a fundo, e aí com certeza vai ter bastante spoilers, né? Então, se você vai passar o trem agora aqui, espero que não faça muito barulho, mas se você já leu o livro, né, e você tem interesse em debater o livro, em discutir, em ter uma certa abordagem maior a respeito do livro, então vai ter esse segundo vídeo voltado justamente para você que queira ter uma, uma discussão mais profunda a respeito do livro, né? Então, mas claro que vai ter spoilers, tá? Mas então, sem mais delongas, né? Para os cachimbeiros de plantão ou para os curiosos de plantão, o cachimbo da vez é este Ludovico Pipe e o tabaco é este tabaquinho aqui da GLP Sextant, tá? Mas esse vídeo não é um vídeo sobre tabaco, então vou deixá-lo aqui, nem sobre cachimbo, então vou deixar o meu cachimbinho aqui. E vamos então falar a respeito deste livro do escritor chileno Roberto Bolanho, né? Este livro que foi vencedor do prêmio Rômulo Gallegos, acho que é assim que fala, ou Gallegos, de 1999, né? E está aqui dizendo que Os Detetives Selvagens foi eleito em 2006 o livro chileno mais importante dos últimos 25 anos. Este livro que é uma edição da Companhia das Letras, com 622 páginas, então é um livrinho um pouco grande. Esse livro, acabei construindo uma relação afetiva muito grande com ele, porque foi o único livro que eu trouxe quando eu me mudei para a Europa. Então, eu trouxe ele na mochila, né? Ele é um livro bem pesado e foi o primeiro livro que eu li aqui. Eu demorei mais ou menos 6 meses para ler ele. Estava trabalhando bastante, também porque eu não gosto de uma leitura muito rápida, gosto de ler devagar. E foi uma imersão assim maravilhosa nesse escritor que eu não conhecia. Claro que eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas assim, eu não conhecia a obra dele de perto, não sabia do que se tratava assim realmente. E eu tenho um amigo que é fissurado, assim, ele é apaixonado pelo Bolanho. Inclusive ele está fazendo um mestrado agora em literatura na Universidade Federal Fluminense, e a tese dele é justamente Roberto Bolanho, né, o objeto de estudo dele, as obras do Bolanho. Mas eu ouvia falar muito do Bolanho, quando eu ouvia falar muito do Bolanho, eu ouvia muito falar a respeito deste livro aqui, né, 2666, ou 2666, ou 2666, sei lá. A maioria das pessoas fala 2666, mas eu acho mais interessante falar 2666, já que seria uma data, esse número seria referente a uma data, né? Mas enfim, quando eu ouvia falar do Bolanho, eu ouvia falar muito desse livro,
aqui, que é talvez a obra-prima dele, né? E é uma calamação de 850 páginas. A letra dele é bem menor do que a letra do Detetive Selvagem. Não sei se vocês vão conseguir ver. E o espaçamento é menor também. Então, assim, se fosse usada a diagramação do Detetive Selvagem, esse livro ficaria muito maior. Mas, pois é, eu ouvi muito falar a respeito desse livro aqui e não tanto sobre os Detetives Selvagens. E este meu amigo falou, olha, você tem que ler os Detetives Selvagens. Acho que, inclusive, recomendo você a começar a ler os Detetives Selvagens, a ler a obra do Bolanho primeiro pelos Detetives Selvagens, né? Na verdade, ele até me aconselhou a começar a ler com obras menores do Bolanho, como, por exemplo, este aqui, Estrela Distante, que inclusive é um livro que eu recomendo para quem nunca leu nada do Bolanho e queira ler algo do Bolanho. Eu recomendo este livro, Estrela Distante. Acho que tudo que o Bolanho trabalha está condensado neste livro, A Estrela Distante. E é um romance, uma novela, né? Acho que não chega a ser um romance, mas é uma novela, assim, de, sei lá, 150 páginas, 140 páginas. Né? Bem menor do que o Detetive Selvagem, se você colocar aí os dois juntos. E, enfim, né? Tem tudo que o Bolanho, este maluquinho aqui, talvez passava assim pela cabeça dele, né? Falando um pouco sobre o Roberto Bolanho, antes de entrar na obra em específico. Interessante, no Detetive Selvagens não tem uma foto do Bolanho, mas tem no 2676 e no Estrela Distante. Mas então, falando do Bolanho, né? O Bolanho é um escritor chileno, nasceu, se não me engano, não sei a cidade, foi Santiago, mas enfim, nasceu no Chile em 1953, depois foi para o México, passou uma boa parte da juventude dele no México, depois regressa ao Chile justamente em 1973, este ano aí emblemático para a história do Chile, que é justamente o ano em que o Augusto Pinochet, né, dá o golpe militar contra o governo democraticamente eleito e governo socialista do Salvador Allende. E o Bolanho chega a participar, assim, de algumas intentonas, acho que de uma tentativa de se opor ao golpe, e acaba preso. Tem toda uma história em volta da prisão dele, né? E do porquê que ele foi libertado, quem ajudou ele a libertar ele. Tem uma história de que um dos policiais, né, ali que cuidavam da prisão era amigo dele, de escola. Então tem todo um mito em volta até os biógrafos do Bolanho, acho que até hoje nunca chegaram a uma conclusão a respeito de fato sobre o que fez com que ele fosse libertado, mas a verdade é que ele é libertado. Depois sai exilado, se não me engano volta ao México, ou não sei ao certo, mas sei que depois vai para a Espanha, onde ele passa grande parte da vida dele como imigrante, trabalhando em diversas áreas, quase sempre com trabalhos manuais, até que ele publica o primeiro livro dele em 1993, ou seja, com 40 anos de idade, o primeiro romance dele, a primeira novela, que é O Amuleto, que é um livrinho bem pequenininho também, mais ou menos deste tamanho, deste Estrela Distante, que eu por acaso nunca li, mas tenho muito interesse em ler. Espero não tá falando besteira agora, não sei se foi O Amuleto ou se foi A Pista de Gelo. Talvez eu esteja falando um pouco de besteira aqui agora. Mas enfim, foi um desses dois, O Amuleto ou A Pista de Gelo. Mas é um livro publicado em 1993 e que, enfim, traz revela assim para a crítica, revela para as pessoas em geral este escritor Roberto Bolanho, mas ele não vai ganhar assim a fama de imediato com este livro publicado em 93. Ele só vai ganhar fama mesmo com Os Detetives Selvagens, publicado em 1998, e que ganha o prêmio Rômulo Gallegos, né? E enfim, este livro é o livro que vai alçá-lo à fama mesmo, e uma fama meteórica, porque o Bolanhos morre em 2003, aos 50 anos de idade, devido a uma crise hepática, né? Os rins dele falham, enfim. E então a gente pode falar que a carreira literária do Bolanhos, é claro que a gente sabe que ele escreve muito antes, né? E o Bolanhos sempre se viu como um poeta. Ele falava para as pessoas que ele era um poeta, e ele se via antes de mais nada como um poeta, né? Escrevia poemas, inclusive a Companhia das Letras publicou há pouco tempo
Acho que assim, um compêndio, a obra completa de poesias do Boulanger, que se chama Universidade Desconhecida. Mas o Boulanger se vê antes de tudo como um poeta, né? E nesses curtos espaços de 10 anos, ou seja, em 1993, quando ele lança seu primeiro livro, que acho que é A Pista de Gelo, até 2003, de 10 anos, né? Ele tem essa pequena fama, esse pequeno sucesso, e vem a falecer, sendo que 2066 é publicado postumamente, em 2004, quando ele já está falecido, né? Quando ele já morreu. Mas é isso então, assim, eu sei que hoje em dia o Bolanho tem voltado a estar em pauta, voltado a estar em discussão. Ele é um escritor muito interessante. Normalmente as pessoas gostam de lê-lo. É mais o público jovem. E ele tem algumas questões muito interessantes. É um escritor que está sempre debatendo a América Latina, querendo ou não. Mas eu diria que assim, o tema do Bolanho, de forma geral, é a poesia, é a poética, e é a juventude, ou seja, acho que o tema geral do Bolanho é a geração dele, né? É a geração que era uma geração muito sonhadora, uma geração que tinha, assim, digamos que, a história nas mãos, né? Que é a geração revolucionária dos anos 40 e 50, que podia fazer várias coisas, que viu a revolução bem sucedida em Cuba, né? Que viu, enfim, o Fidel Castro e o Che Guevara marcharem sobre a Havana em 1º de janeiro de 59. Então toda essa geração utópica que tinha grandes sonhos, né? Principalmente ali na América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, que elegeu democraticamente pela primeira vez um governo socialista, né, que era o governo de Salvador Allende, ou seja, uma juventude muito sonhadora, muito utópica, e que foi totalmente destruída e massacrada pelos golpes que se teve, né, nos anos 60 e 70, Brasil 64, Uruguai 73, Argentina 76, Chile 73. Então, os golpes militares que destruíram a democracia na América do Sul, impuseram ditaduras cruéis, ditaduras que torturaram centenas de pessoas, mataram centenas de pessoas, especialmente a ditadura argentina e chilena, que chega a casa dos milhares. Enfim, que massacrou essa geração utópica, essa geração sonhadora, que é justamente a geração do Bolanho, né? Então, que tinha seus voltas dos seus 20, 30 anos, quando os golpes militares assolaram seus países e tiveram que fugir, tiveram que ou se reinventar ou viver sobre essas ditaduras, né? Então, o cerne do Bolanho é isso. É claro que ele entra em centenas de questões para além dessas, né? Principalmente em 2066. Mas os Detetives Selvagens, nos Detetives Selvagens, assim, você consegue sentir esse cerne, esse coração pulsando, né? Esse coração que é justamente o coração da América Latina, dessa juventude perdida, dessa juventude destroçada e assassinada e enlouquecida, né? Então, é justamente isso que eu acho que pulsa bastante os Detetives Selvagens. Não tanto em 2666, ainda que esteja lá, porque, como eu disse, eu acho que é o cerne da obra do Bolanho, mas que está aqui pulsando muito forte, né? Então, sem mais delongas, entrando nos Detetives Selvagens, do que se trata esse livro de forma bem geral, porque eu não quero dar spoilers e não quero, sei lá, meio que esgotar assim as possibilidades de surpresas e coisas do tipo. Mas de forma geral, né? Então, Os Detetives Selvagens é um livro dividido em 3 partes. Na primeira parte, chamada Mexicanos Perdidos no México, a gente tem então um diário, que é o diário do Garcia Madeiro, que é um jovem de 17 anos, se não me engano, 18, 17 anos. Tá aqui, tenho 17 anos, meu nome é Juan Garcia Madeiro, eu estou no primeiro semestre de Direito. Não queria estudar Direito, e sim Letras, mas meu time insistiu e acabei cedendo. Né, o diário começa justamente falando: fui cordialmente convidado a fazer parte do realismo visceral, que é justamente um movimento poético de jovens poetas mexicanos, e que é um tema central da obra, né? O realismo visceral. Foi cordialmente convidado a fazer parte do realismo visceral. Claro que aceitei. Não houve cerimônia de iniciação. Melhor assim. Né? Então, justamente
o diário deste poeta de 17 anos, chamado Garcia Madero. Se passa nos últimos 2 meses do ano de 1975, então cobre o mês de novembro e dezembro de 1975. Essa é a primeira parte, bem pequena, assim, digamos que, sei lá, 100 páginas, um pouco mais de 100 páginas. E depois você tem a segunda parte, que é justamente os detetives selvagens, que é a parte mais hilariante, mais delirante e assim apaixonante do livro, né? Que é justamente os detetives selvagens, que cobre o período de 1976 a 1996, né? Qual a grande questão do livro, assim, né? Dessa primeira parte do diário do Garcia Madero? O Garcia Madero vai falar muito a respeito de 2 personagens, que são os personagens principais do livro, que é justamente o Arturo Belano, que é um alter ego do Roberto Bolanho, né, o Arturo Belano, e do Ulisses Lima, que é, digamos que, um alter ego de um dos melhores amigos do Bolanho, um poeta mexicano, que agora me fugiu o nome. Mas enfim, um poeta muito doidão do México e que era muito amigo, muito próximo do Bolanho. Então os 2 personagens principais do livro são justamente esses, o Arthur Belano e o Ulisses Lima. E esses 2 personagens fundam um movimento poético que é justamente o realismo visceral, que é inclusive, digamos que um pouco assim do próprio movimento poético que o Bolanho fundou junto com jovens poetas, né, galerinha de, sei lá, 17, 18, 19, 20, 22 anos, justamente no México, que se não me engano, agora me fugiu o nome também do... Eu devia estar com as anotações aqui, eu não estou, perdão. Mas era um movimento que o próprio o Bolanho fundou, assim, né, e criou junto com os amigos dele, uma coisa bem de juventude mesmo, que era meio que uma poesia punk, uma coisa meio rebelde, contestatória, e de versos muito pequenos, muito curtos, e acho que é infrarrealismo, uma coisa assim, o nome real desse grupo de poetas que o Bolanho e os amigos dele criaram, né? Mas então o realismo visceral é este movimento poético, e aí você tem nessa primeira parte do Garcia Madero, desse diário, todo um relato a respeito deste grupo de poetas. Então são um grupo ali de, sei lá, 10, 15 poetas, talvez mais, uns 20. Alguns nem são poetas, são pintores, são um grupo artístico, né? E tem uma família também específica, e os pais dessa família, de duas poetas, que é a Angélica e a Maria Fonte. Mas você tem, então, você acompanha as aventuras ali do Garcia Madero entrando nesse mundo poético, né? Só que você se depara com uma questão ali que é muito interessante, que é o Arturo Belano e o Ulisses Lima, eles estão atrás de uma poeta chamada Cesareia Tinajero, que é a grande mistério, a grande bruma deste livro, a grande neblina que encobre tudo e atrai tudo, né? Que é uma personagem maravilhosa, que é a Cesareia Tinajero, que foi uma poeta dos anos 20. Então pensa, a gente está falando aqui, a história se passa nos últimos 2 meses de 1975, e essa poeta foi uma grande poeta dos anos 20, ou seja, 50 anos atrás, que simplesmente desapareceu. Não se tem notícia alguma dela, não tem nada, não se sabe nada, nenhum paradeiro dela, ela simplesmente desapareceu. E ela foi, né, segundo os Ulisses Lima e o Arthur Belano, as fundadoras do realismo visceral. Elas realmente foi a primeira geração do realismo visceral. Ela e um grupo de 4 ou 5 poetas que agora já estão velhos, nos anos 70, né? Mas assim, um grupo de 5 poetas, sendo ela, acho que a única mulher, se não me engano, em que publicavam numa revista, que era chamada Revista Caburca, os seus poemas, e que esses seriam de fato os fundadores do realismo visceral, para o Arturo Belano e para o Ulisses Lima. Só que os dois, estão à procura dessa Cesareia Tinajero, e eles embarcam numa aventura para encontrá-la, né? Só que você tem, a primeira parte acaba justamente no dia 31 de dezembro de 1975, e aí você começa os Detetives Selvagens, que é de 1976 a 1996, ou seja, são 20 anos de histórias, de depoimentos, digamos. Por que acontece? O diário acaba, e aí você vira a página, e você
embarca em vários personagens, são, sei lá, dezenas de personagens, dezenas de vozes, então essa obra é uma obra polifônica, ou seja, são vários personagens, todos os personagens falando na primeira pessoa, narrando as suas histórias, e a impressão que você tem é que esses são depoimentos, né, e que eles estão prestando depoimentos a alguém, a polícia, não se sabe, mas a impressão que você tem quando você começa a ler é de que você está vendo ali sentado numa mesa, e do outro lado da mesa tem um depoente, tem um gravador em cima da mesa, e ele está contando a história ali do contato, ou como eles se conheceram, ou como eles se cruzaram com esses dois personagens, Arthur Belano e Ulisses Limas, que desaparecem também. Desaparecem no final dos anos, no final de 1975, e parece que tem alguém atrás deles. A sensação que a gente tem é que tem alguém buscando eles, né? Ou seja, e esses próprios detetives selvagens é, na verdade, você. Você é esse detetive selvagem. Você é esse... É claro que os detetives selvagens é uma referência ao Arthur Belano e ao Ulisses Lima. Mas, na sensação que se dá ao longo da leitura é que você é esse detetive. Você é essa pessoa que está colhendo esses depoimentos ao longo de 20 anos. E é muito engraçado porque às vezes os depoimentos não tem nada, absolutamente nada a ver com Arthur Belano e Ulisses Lima. São pessoas que conheceram eles, são pessoas que viveram com eles nos anos 70, mas que às vezes não tem nada a ver, estão falando da vida deles. E é apaixonante, é maravilhoso esses depoimentos. É assim, é uma delícia de se ler. E é algo que acho que só o Roberto Bolanho consegue fazer com que, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver absolutamente, sem sentido algum, seja tão interessante. Porque às vezes você lê e fala, mas o que isso importa para a história? Nada, não importa nada para a história. Mas ainda assim é incrivelmente apaixonante de se ler, incrivelmente interessante e gostoso de ler, né? Por exemplo, o primeiro depoimento é Amadeu Salvaterra, que foi um dos poetas da primeira geração do real visceralismo, é assim que se fala? Real visceralismo, acho que é isso. Justamente lá nos anos 20 do México, né, 1920, que conviveu com a Cesárea Tinajero. Então você tem o primeiro relato dele, que é Amadeu Salvaterra, na rua República de Venezuela, perto do Palácio da Inquisição, México, Distrito Federal, janeiro de 1976. Aí começa o depoimento dele. Ai, rapazes, eu disse a eles, que bom que vieram. Entrem, é a casa de vocês. Enquanto isso, eles se enfiaram um corredor adentro, meio às cegas, porque o corredor é escuro, a lâmpada estava queimada e eu não tinha trocada, ainda não troquei. E me adiantei dando pulinhos de alegria até a cozinha, onde peguei uma garrafa do mescal Los Suicidas, um mescalito que só fazem em Chihuahua, produção limitada, pode crer, da qual até 1967 eu recebia pelo correio 12 garrafas por ano. Quando voltei, os rapazes estavam na sala contemplando meus quadros, examinando alguns livros. Não pude evitar de lhes dizer outra vez como estava feliz com aquela visita. Quem lhes deu o meu endereço, rapazes? Esses rapazes é justamente Arthur Belano e Ulisses Lima. Então você começa o livro e aí você vai ter vários depoimentos. A segunda parte é todos os depoimentos. Alguns personagens, né, algumas dessas pessoas vão ter mais de uma sessão de depoimento. Na verdade, é uma única sessão, digamos, que o gravador está lá ligado, mas cortas em várias partes. Por exemplo, o Amadeu Salvaterra, ele vai, ao longo de toda essa segunda parte, ele vai ter vários relatos, assim, você vai ler esse depoimento dele ao longo de vários livros, ou seja, não, ao longo de toda essa segunda parte. Então, alguns personagens não têm depoimentos únicos, assim, você lê e acabou. Alguns sim, alguns depoimentos é só uma vez, você lê aquele depoimento curtinho e é aquilo, né? E é justamente deles falando a respeito do contato dele ou não com o Arthur Belano e Ulisses Lima, né? Até que, enfim, os depoimentos acabam. E aí você tem a terceira parte do livro, que é os Desertos de Sonora, que é onde essa história se passa, que é o norte do México, ali na fronteira já com os Estados Unidos, que é, inclusive, meio que uma coisa de Velho Oeste, sabe? Essas coisas de filmes, assim, estadunidense, tem toda aquela áurea, né, de mistério do deserto e tal, que é justamente os Exércitos de Sonora, e começa, essa terceira parte começa no dia 1º de janeiro de 1976, com a continuação do Diário do Garcia Madeiro. E isso é muito interessante, porque ao longo de todo o depoimento da segunda parte, ninguém cita o Garcia Madeiro em momento algum. E você não tem o depoimento do Garcia Madeiro, né? Então, digamos que o Garcia Madeiro também desaparece no final dos anos, no final de 1975.
Mas o Arthur Belanho e o Ulisses Lima continuam aparecendo em vários lugares, né? Então eles vão para a Europa. Então tem muito isso. Interessante que o livro tem relatos acontecendo tanto na América do Sul, quanto no México, quanto na Europa, na Espanha, França, Itália, Suíça. Tem uma parte que passa em Israel, tem uma parte que passa na África. Então, assim, são vários depoimentos ao longo de toda essa. De vários continentes. E justamente de momentos em que Ulisses Lima e Arthur Belanho apareceram, né, ao longo desses 20 anos. Só que ninguém fala do Garcia Mandeiro. O Garcia Mandeiro simplesmente desaparece. Ninguém sequer cita ele, né? Como se ele nunca tivesse feito parte do realismo visceral. Mas aí você tem então a terceira parte, que é uma parte curtinha, que é a continuação do relato. Que é a busca, então, do Arthur Belanho e do Ulisses Lima e do Garcia Mandeiro e de uma outra personagem muito interessante, que é a Lupe, em busca da Cesarete Narreiro, né? Então, o livro acaba com isso, né? Eles encontram a Cesarete Narreiro ou não. Eles encontram a obra da Cesarete Narreiro ou não, os cadernos que ela havia escrito, os poemas maravilhosos que ela havia escrito, ou não. E é isso. E o livro termina assim de jeito muito doido, que às vezes dá raiva, mas que às vezes, ao mesmo tempo é apaixonante, né? E é justamente sobre isso. Eu acho que o livro está trabalhando esse sentimento de descontinuidade que essa geração dos anos 40, 50, essa geração utópica, viveu, né? Então é isso, assim. E eu quero falar um pouco mais sobre isso no outro vídeo que eu vou fazer. Mas para já é isso, meus queridos. Se vieram até aqui, um abraço apertado, um beijo no coração. E é isso. Me conta aí se você já leu O Detetive Selvagem, do Roberto Bolanho, e o que você achou do livro. Tá bom? É isso. Beijão.